Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou ler aqui alguns versos. Eu vou começar aqui do primeiro verso. E vou ler até o verso de número 8. Atos 12, do 1 ao 8. Quem achou, diga amém. Minha versão é NVI, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Verso 4. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quem ora aí, dá um glória a Deus, vai. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso, com 2 algemas, e os sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. O verso 7 na minha versão diz: repentinamente, ou de repente, apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela, e tocou no lado de Pedro e o acordou, e disse: depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E eu termino no 8. E o anjo lhe disse: cinge-te, ou vista-se, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. E disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Eu quero pregar sobre essas 4 coisas que o anjo diz a Pedro antes da porta abrir. Diga comigo: cinge-te, calça as sandálias, põe a capa e siga-me. Quem é bom de memória aí? Vamos mais forte, vamos lá, vamos melhorar, vamos lá. Põe a capa e siga. Ok, são essas 4 coisas que nós vamos falar aqui nessa noite. Quando nós olhamos para esse texto de Atos capítulo 12, nós vemos um texto que é muito conhecido. É um texto em que 2 dos mais próximos de Jesus estão sendo perseguidos, aprisionados, e um deles é morto, né? Se você der uma olhada entre aqueles que eram mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, você vai perceber que 2 deles estão aqui, nesse momento, sofrendo essa grande perseguição, sendo presos e Tiago sendo morto. Isso tira, às vezes, a mística de que quem é íntimo de Jesus não passa por problemas. Quem é íntimo de Jesus não passa por adversidades e até perseguição, né? Porque dos que eram mais próximos, Tiago aqui e João, estão sendo perseguidos, foram presos, e Tiago vai morrer aqui nesse texto. Só que para a gente entender o capítulo 12, a gente precisa voltar um pouquinho antes e dar uma olhada como inicia o livro de Atos dos Apóstolos. Se você perceber, o livro do Atos dos Apóstolos começa no primeiro capítulo com uma promessa. Porque tudo na nossa vida começa com uma promessa. E que promessa é essa? É uma promessa que virou música, uma promessa que virou filme, é uma promessa que virou mensagem para muita gente. Essa promessa era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que eu aprendo que o Deus que nós servimos é o Deus que promete, mas também é o Deus que cumpre a sua promessa. E quando a gente vai para o capítulo 2, a gente vai ver um tempo de cumprimento de promessas. Por quê? Porque é em Atos 2 que a descida do Espírito Santo alcança todos aqueles que perseveraram em oração, que perseveraram naquele lugar, no cenáculo, buscando ao Senhor. Então aqui você percebe que tudo começa numa promessa, e depois que a promessa é feita, agora no capítulo 2, a promessa está sendo cumprida. Eu já quero começar essa mensagem declarando que tudo aquilo que Deus prometeu para a igreja top, para os seus membros, vai se cumprir. Alguém crê nisso aqui? Todas as promessas, nenhuma delas vai falhar. Tudo aquilo que Deus falou está de pé e no tempo determinado vai se cumprir. Alguém acredita nisso? Reaja a essa palavra.
Só que quando a gente vai para o capítulo 3, você vai perceber que a vida do crente não se resume apenas à promessa e cumprimento delas. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas acreditam que a vida inteira vai se resumir ao tempo de promessa e ao tempo de cumprimento de promessa. De repente você chega para uma pessoa e você pergunta: e aí, como é que tá, irmão? Aí ele fala: esperando a promessa se cumprir. Alguém aqui já ouviu isso aqui? Né? Esperando a promessa se cumprir. Aí quando você de repente pergunta para uma outra pessoa: como é que tá, irmão? Ele vai dizer: vivendo as promessas de Deus. Ok. Só que a vida do crente não se resume em promessa e cumprimento delas. O capítulo 3 vai me mostrar que a vida do crente vai muito além de promessas e de cumprimento de promessas. Porque no capítulo 3 você vai perceber que Deus apresenta aqui o propósito para o cumprimento das promessas. Qual é o propósito? Você vai ver Pedro pregando a palavra. E no primeiro sermão, 3.000 pessoas se convertem. Isso é algo extraordinário. A gente está aqui pregando para uma multidão, para uma plateia muito grande. Eu preciso de microfone para que todos me ouçam bem. Eu fico imaginando como Pedro precisou pregar para que 3.000 pessoas se convertessem no primeiro sermão e não tinha microfone. E aí no segundo sermão ele continua e ele intensifica. E quando ele prega novamente, não são mais 3.000, agora são 5.000 pessoas que se convertem. 2 mensagens que vão somar aí 8.000 crentes. Olha isso. Por quê? Porque a promessa foi feita, a promessa foi cumprida e agora o propósito está sendo vivido. E qual era o propósito para aquela igreja? Qual é o propósito para o nosso tempo e para a nossa vida? Crescimento. Estenda a tua mão que eu quero profetizar uma palavra de Deus para a tua vida. Se prepare, porque nos próximos dias e próximos meses você vai experimentar de um crescimento nunca vivido antes. Alguém recebe essa palavra? Em nome de Jesus eu quero declarar, o tema desse culto aqui é um culto de crescimento. E eu vim aqui declarar crescimento de Deus para a tua vida. Eu quero começar essa palavra declarando que tudo aquilo que hoje é pequeno, tudo aquilo que hoje é comum, tudo aquilo que hoje é normal, tudo aquilo que hoje é tradicional, alguém olha e diz: ah, é só mais uma pessoa, é só mais um ministério, é só mais uma loja. Eu profetizo sobre a tua vida: vem um tempo de crescimento de Deus. Para alguém que crê aqui nesse lugar, tem alguém para crer nessa palavra? Levanta a tua mão e dá um glória a Deus aí se você... Escute! Só que tem um detalhe: enquanto é pequeno, ninguém liga. Enquanto é normal, ninguém liga, ninguém está nem aí. Agora, é só crescer que atrai perseguição. É ou não é? E eu quero te fazer uma pergunta: você está pronto para crescer? Me ajuda aí, vai. É a primeira vez que eu vou fazer isso. Pergunta para alguém assim: ó, você está pronto para crescer? Pergunta para ele: você tem estrutura para crescer? Você sabia que tem gente que não cresce? Não é porque Deus não quer abençoar, é porque não tem estrutura para isso? Você sabia que tem gente que não tem nada e já é soberbo não tendo nada? E se Deus der, o que vai... É ou não é? Tem gente que não está crescendo, não está vivendo as promessas de Deus. Não é porque Deus não tenha poder para fazer, porque Ele tem poder para fazer. A questão é se eu estou preparado para viver o crescimento que Deus tem para a minha vida. Tem gente que está no culto de crescimento enquanto é pequeno. Aí Deus faz ele crescer, ele fala: não dá mais tempo de ir no culto, não tenho mais tempo, eu não consigo, não dá, eu estou atarefado. Entenda uma coisa: o Deus que tem poder para dar crescimento está aqui nessa noite dizendo para você: não abandone a fé quando as coisas começarem a melhorar. Eu preciso que alguém entenda o que eu estou pregando. Não abandone a casa de Deus quando as coisas começarem a melhorar. Oh, glória! Não abandone as pessoas que oraram, pagaram promessa por você, fizeram propósito. Não abandone quando as coisas começarem a melhorar. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Entenda isso aqui. Quando você olha para esse texto agora, não é mais um povinho, não é mais um pouquinho de gente, não é mais uma reunião particular. Não, agora é uma multidão. Agora cresceu. E eu aprendo sobre a questão da perseguição quando eu olho para Gênesis capítulo 26. Quando você olha para a vida de Isaac, você vai perceber como Isaac lidava com o crescimento e com a bênção de Deus. Você sabia disso? Que para ter a bênção de Deus, você precisa aprender a lidar com isso? Você sabia disso? Como assim, pastor? Eu te explico. O texto vai dizer que começa, capítulo 26, com uma fome na terra. O texto diz que houve fome na terra de Gerar. Além daquela fome que houve nos dias de Abraão. Ou seja, era um lugar com histórico de fome. Era um lugar que não era a primeira vez que aquilo estava acontecendo. Um lugar difícil e com histórico difícil ali naquele lugar.
E o texto diz que Deus se apresenta a Isaac dizendo: não desças ao Egito. Escuta isso aqui. Habita na terra que eu te disser. Só que tem um detalhe. Se você der uma pesquisada lá no capítulo 26 de Gênesis, você vai perceber que em nenhum momento Isaac diz: eu vou para o Egito. Você vai ver que em nenhum momento Isaac diz: estou pensando em ir para o Egito. Eu te pergunto, como é que Deus aparece dizendo: não desças ao Egito, se em nenhum momento ele falou ou pensou? Eu amo esse Deus que sonda o nosso interior ainda antes de pensarmos naquilo que iremos fazer. Tem alguém entendendo isso aqui? Deus já sabe não só o que você pensou antes de fazer. Não. Deus sabe antes de você pensar o que vai vir na cabeça. Ó. Então Deus já sabendo que Isaac seria tentado a repetir um erro do seu pai Abraão, Deus já aparece para ele dizendo assim: ó, não faça isso. Eu creio que é uma noite de livramento de Deus para alguém aqui nesse lugar. Deus sabe onde está a tua fraqueza, Deus sabe onde são as suas fugas, e Ele está dizendo para alguém aqui: não desças ao Egito, nada de fugir. Essa noite Deus está dizendo: caminha na minha vontade, que as coisas dão certo. Alguém está entendendo? O texto diz que ele aparece dizendo: não desças, habita na terra que eu te disser. Um outro detalhe. O que é interessante nesse texto é que Deus vai começar a mudar a história de Isaac com um não. Tem gente que faz birra quando Deus diz não. Tem gente que fica chateado ou magoado quando Deus diz não. Em nome de Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você reage quando Deus diz não para você? Quem aqui já recebeu um não na vida? De Deus, não estou falando do namorado, não. Entenda isso aqui? Você está orando dizendo: Senhor, me socorre, me ajuda. E Deus diz: não vou fazer. Escuta isso. Às vezes, para começar a mudar a nossa história, Deus começa dizendo não. Oh, Jesus Cristo, alguém precisa entender isso aqui. A gente está buscando sim, mas às vezes Deus está dando não, porque Ele sabe que aquilo não é o melhor. E Ele fecha uma porta. Eu preciso entender que quando Deus abre uma porta, Ele mostra o seu poder. E quando Ele fecha uma porta, Ele mostra o seu cuidado. Em tudo que acontece, Deus é bom. Oh, glória a Deus. Aprenda a agradecer quando a porta fecha. Aprenda a agradecer quando o milagre não chega. Aprenda a agradecer quando você não está entendendo o que está acontecendo. Porque ou Deus está mostrando o seu poder ou o seu cuidado. Está entendendo isso aqui? Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Ok. O texto vai dizer que Isaac obedece. E não só obedece. O verso 12 vai dizer: e semeou Isaac naquela mesma terra. Olha isso. Eu aprendo algo lindo. Na maioria das vezes a gente acha que o problema tem a ver com a geografia. Escuta isso em nome de Jesus. Na maioria das vezes, quando a gente tem um problema, a gente quer mudar de lugar, sim ou não? Na maioria das vezes, quando a gente está decepcionado, a gente quer sair de um lugar e ir para outro. Mudar de casa, mudar de emprego, mudar de igreja, sim ou não? Só que Deus está ensinando para Isaac, para a igreja top, que às vezes não tem a ver com a geografia. E semeou Isaac naquela mesma terra. Sabe o que significa isso? Tem horas que não tem a ver com mudar de lugar, e sim mudar de postura. Tem alguém me ouvindo aqui em nome de Jesus? Tem alguém aqui comigo entendendo essa palavra em nome de Jesus? É Deus dizendo: não tem a ver com o lugar, tem a ver com a postura. Isaac entende: se Deus não deixou eu sair, então eu vou mudar a postura estando no mesmo lugar. E Deus está falando com gente aqui: muda a postura que você vai ter resultado no mesmo lugar. Ouve isso aqui em nome de Jesus. Tem gente que perdeu essa palavra, pega ela. É Deus dizendo para alguém: mude a postura e eu vou te abençoar no mesmo endereço, no mesmo lugar. Oh meu Deus do céu, no mesmo ano. Recebe isso aí, levanta tua mão para receber. Vem bênção de Deus no teu endereço. Vem milagre de Deus para a tua vida. Não vai precisar mudar de lugar, porque a postura vai ser outra. E a postura sendo outra, os resultados serão também. Oh, aleluia. Olha para alguém aí sorrindo e fala: você está entendendo isso aí, queridão? Fala aí, vai. Postura. Agora ele entendeu: se eu não posso mudar de lugar, então eu vou semear. Ninguém mandou ele semear, ele entendeu. O nosso grande problema é que a gente quer que Deus diga tudo que a gente tem que fazer. Sim ou não? A gente quer que Deus diga, às vezes a gente quer que o líder diga, às vezes a gente quer que o pregador diga, o pastor diga. Não. Tem coisa que já está ali, ó, no ambiente, e você precisa entender, captar e agir. Entende isso? Nem tudo Deus vai deixar claro para você. Algumas coisas Ele vai te dar a oportunidade de agir. Entende isso? Quando Ele semeia, é extraordinário, porque o texto diz: e colheu naquele mesmo ano,
na mesma terra, 100 vezes mais. Ó, porque Isaac era bom? O texto continua dizendo, porque o Senhor o abençoava. Oh, Jesus. Quem olhar para você não vai dizer, ele é bom, vai dizer, Deus é bom com ele. Oh, glória. Quem olhar para o crescimento que vai acontecer na tua vida, não vai dizer, é a capacidade dele, não. Vai dizer, Deus mais uma vez foi bom na vida dele, na vida dela. Eu profetizo que a tua vida será testemunho. Eu profetizo que o que Deus vai fazer na tua vida vai ser uma pregação para quem não crê. Oh, glória a Deus. O incrédulo vai olhar e vai dizer, realmente Deus existe, porque eu vi na cova, eu vi na prisão, eu vi mal e também vi Deus honrando, também vi Deus prosperando. Alguém para acreditar nessa palavra, adora o nome do Senhor. Você pode exaltar e aplaudir e glorificar e bendizer o nome dele. Glória, oh, glória. Escute, agora Deus o abençoou, ok? Só que como lidar com a bênção? O texto diz que ele vai crescendo, vai enriquecendo, tendo muitas posses, tendo muitos servos. E o verso 14 diz, ele cresceu tanto que os filisteus o invejavam. Oh. Fala de novo aí para alguém, fala, você tem estrutura para ser invejado? Não, melhora. Pergunta para ele só, você está preparado para ser invejado? Fala aí. Fala, sem colocar indireta na internet, fala, vai. Porque tem gente que não tem estrutura. Ele começa a ser odiado, ele começa a perceber que o clima está hostil, aí ele começa a querer responder. E Deus está dizendo para alguém, você não vai responder. Porque a minha bênção, você não precisa explicar, se vive. Oh, meu Deus do céu, recebe isso aqui. Você não vai precisar explicar a bênção, você vai viver a bênção. Oh, meu Deus do céu. Você não vai precisar defender a bênção. A bênção vai falar por si mesma. Oh, glória a Deus. E filisteu vai invejar, mas você vai viver. Entende isso? Sabe qual é a crise do filisteu? A crise do filisteu é conhecer aquela terra. A crise do filisteu é saber que aquele lugar era improdutivo. E aí o filisteu está pensando assim, como é que ele está crescendo e eu não cresço? O filisteu está pensando assim, como é que está dando certo para ele e está dando errado para mim? Entende isso? Porque quando Deus faz, ninguém ao redor consegue entender. Em nome de Jesus, eu estou batendo nessa tecla porque alguém precisa entender isso aqui. Me dá aqui, meu filho, me dá aqui. Isso. Alguém precisa entender isso aqui. Você não vai precisar mudar de lugar, é a bênção do Senhor que vai te alcançar. Você não vai precisar mudar de casa, você não vai precisar mudar de nada. A bênção do Senhor vai no teu endereço. Diga para os 5 aí, fala, a bênção do Senhor vai no teu endereço. Fala aí, vai. Oh, eu estou crendo nesse negócio. Eu estou crendo nesse negócio. Oh, glória. Sabe qual é o detalhe? O texto diz que agora ele começa a cavar poços e eles começam a entulhar os poços. E ele briga pelos poços. Sabe o que é que ele faz? Ele cava outro. Porque ele sabe que a bênção não está no poço, a bênção está com ele. Oh, Jesus Cristo. A bênção não está no teu emprego, a bênção não está lá no carro, a bênção não está nada disso. A bênção não está em coisas, a bênção está em pessoas. Oh, meu Deus do céu. A bênção não está sobre um lugar, a bênção está sobre você. E Deus está dizendo, pode ficar com o poço, porque você tem a bênção. Oh, glória. Oh, aleluia. Você não vai precisar brigar por poço, porque Deus já tem a bênção para você, em nome de Jesus. Viva em paz, a bênção está sobre a tua vida. Deixa de guerra, irmão. Só que tem um detalhe, agora a igreja começa a crescer. Pastor, o senhor estava em Atos, volta para Atos. A igreja começa a crescer e agora a perseguição intensifica. A igreja cresce tanto, pastor Michael, que agora precisam se separar 7 diáconos. Por quê? Porque tem muita gente agora e os apóstolos estão dizendo, olha, nós precisamos nos dedicar à palavra. A gente precisa ter mensagem para pregar. E a gente não vai ter tempo para preparar a mensagem e cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. É muita gente. Aí o que eles fazem? Deus dá uma direção. Levanta diáconos. Levante pessoas dispostas a servir. Você está achando que ser um diácono, você está achando que ser um voluntário na igreja é pouca coisa? Tinha um requisito, ser cheio do Espírito Santo. Ter uma boa fama. Ô, meu irmão, em nome de Jesus, para servir na casa do Senhor não é de qualquer jeito, é ter boa fama, é ter bom testemunho, é ser cheio do Espírito. Tem gente que acha que é só para pregar, que precisa ter boa fama e cheio do... Não. Para servir, para tocar nas coisas do Senhor, tem que estar direito, entende isso aqui? Agora se levantam os diáconos.
Só que vai me chamar a atenção um desses diáconos. E eu tenho uma mensagem que eu trabalho só ele. Só esse personagem, Estevão. Sabe por quê? Qual era a tarefa dos apóstolos? A pregação. Concorda comigo? Qual era a tarefa dos diáconos? O serviço. Quem concorda comigo? Então, enquanto os apóstolos se dedicariam à pregação, os diáconos se dedicariam a serviço braçal. É isso. É assim que está definido. Só que qual é o destaque de Estevão? Quando ele é apedrejado? Quando ele está servindo ou quando ele está pregando? A minha pergunta é, o que esse cara estava fazendo pregando? Porque a tarefa dele não era pregar. Quem tinha que se dedicar à palavra? Os apóstolos. Ele era diácono. E ele está fazendo o quê? Ele está pregando. E eu perguntei para o Senhor, o que ele está fazendo? Ele está errado? O Espírito Santo falou comigo, nada disso. Estevão era tão dedicado que ele cumpria a sua função e ainda sobrava tempo para fazer além. Deus está procurando na igreja top gente como Estevão, que faz além. Gente está procurando aqui nesse lugar, nesse culto de crescimento, gente que não está satisfeito só em fazer aquilo que foi pedido. Porque Jesus diz que quem faz aquilo que foi pedido é considerado servo inútil. Deus está levantando gente aqui nesse lugar como Estevão. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Tem alguém que quer ser levantado como Estevão? Levanta as duas aí, levanta as duas mãos. Eu profetizo nessa noite que Deus está levantando muitos Estevão aqui nessa noite. Deus está levantando gente que vai fazer o que foi pedido e ainda vai fazer além. Gente que vai entregar o que foi pedido e vai entregar além. Deus está te levantando nesse ano para fazer além daquilo que esperavam de você. Alguém acredita? Alguém concorda? Alguém liga essa palavra na terra? Dê um glória a Deus aí, vai. Só que o detalhe é, Estevão ele vai começar a pregar. Gente, depois você dá uma olhada com calma em casa, capítulos 6 e 7 de Atos. Leia a mensagem de Estevão. Para mim, é uma das melhores da Bíblia. A mensagem de Estevão, ela vai contar desde o Gênesis e vai chegar até Jesus. O cara resume em um capítulo, em uma pregação, a Bíblia inteira. O que é isso, irmão? Um diácono. E ele começa a pregar, o texto diz que a pregação dele causava horror em quem estava ouvindo. Aqueles caras que estavam perseguindo ele e tal, os fariseus colocavam o dedo no ouvido, porque estavam angustiados, porque não queriam ouvir a mensagem. Isso me ensina muita coisa. Estevão prega uma mensagem sensacional. Estevão é cheio do Espírito Santo, mas não tem aprovação do público. A quem você está buscando de quem você está buscando aprovação? Do público ou de Deus? A maioria das vezes o nosso ministério tem sido guiado para a aprovação pública e não pela aprovação de Deus. Eu aprendo com Estevão que eu não posso buscar a aprovação do povo. Eu preciso buscar a aprovação de Deus. Oh, aleluia. Enquanto Moisés buscava obedecer a Deus, Arão buscava obedecer ao povo. Enquanto Moisés está falando com Deus em cima do monte, Arão está construindo bezerro de ouro. Porque quem segue a voz do povo, constrói bezerro de ouro. Deus está levantando uma geração que é como Moisés. Deus está levantando aqui uma geração, oh meu Deus do céu, que é como Estevão, que busca agradar a Deus. Alguém aqui busca agradar a Deus? Agradar a Deus às vezes vai te fazer ser antipopular. Agradar a Deus às vezes vai fazer algum amigo dizer assim, por que isso tudo? Preconceituoso, retrógrado. É ou não é? Para que isso tudo? Por que isso tudo? Entenda uma coisa. Eles cobram que você respeite a opinião deles, mas não respeitam a sua. É ou não é? Nós temos que respeitar a opinião de todo mundo, mas ninguém respeita a nossa. Então Deus está levantando gente como Estevão, que não está atrás de aplauso, mas está atrás da aprovação divina. Oh meu Deus, eu preciso que alguém entenda o que eu estou pregando aqui nessa noite. O chamado de Deus aqui não é para o aplauso de todos, não. O chamado de Deus aqui é para fidelidade ao propósito. Oh, glória. É Deus dizendo, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, obedeça. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, obedeça. Oh, glória. Não abra mão de nada. É Deus dizendo, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Siga o caminho, continue no caminho, viva o caminho. Estevão vai pregar. E aquilo que antes era só um horror à mensagem, agora começa a se tornar algo mais pesado. Porque agora eles vão o acusar. Agora eles vão levá-lo para fora. E vão preparar para apedrejar Estevão. Tu acha que ele para? O que te faz parar de seguir Jesus?
O que te faz parar de orar, de buscar o Senhor? Qual a ameaça Satanás pode fazer para você abandonar tudo? Estevão está mostrando que pregar a palavra é mais importante do que a própria vida. Gente, olha isso. E o detalhe é que Estevão continua pregando. E o detalhe, ele orava e pregava, orava e pregava, orava e pregava. E as pedradas que eram dadas nele, você não vai ver em nenhum momento Estevão amaldiçoando. Só para você ter uma noção, por causa de um deboche, Eliseu amaldiçoou os meninos lá que estavam debochando, chamando ele de careca. 2 ursas saíram e comeram 52 meninos. Por causa de um deboche. Sabe o que Estevão fez tomando pedrada? Não amaldiçoou ninguém. Continuou pregando. E o texto vai dizer, depois dá uma lida com calma, o texto vai dizer que ele continua pregando e ao invés de olhar para os agressores, ele decide olhar para cima. Oh, Jesus Cristo, oh, aleluia. Oh, aleluia. Todas as vezes que a terra te oferecer pedradas, todas as vezes que o mundo te oferecer pedradas, todas as vezes que o mundo te oferecer feridas, olha para cima, porque é de cima que vem o consolo para tudo isso, é de cima que vem o bálsamo para tudo isso. É Deus dizendo: filho, não olha para a terra, porque da terra só tem pedrada, mas do céu vem o teu socorro. Olha para cima, crente. Olha para cima, mulher de Deus. Olha para cima, homem de Deus. Pastor, e o que acontece quando Estevão olha para cima? Eu te conto. O texto diz que quando Estevão olha para cima em meio a pedradas, o céu se abre. Gente. Profetiza para alguém que está perto aí e fala: o céu vai se abrir sobre você, vai. Eu sinto a graça do Eterno me confirmando aqui nesse lugar que o céu vai se abrir sobre a vida de muita gente aqui nesse lugar. Pastor, eu cheguei aqui, o céu estava de bronze, eu não sentia a presença, eu não via a voz de Deus. Deus manda te dizer: o céu vai se abrir sobre a tua vida. Oh, meu Deus. Escuta, mas antes do céu abrir, tem pedrada. Eu quero ver se alguém vai dar glória. Fala para alguém que está perto aí. Fala: antes do céu abrir. Tem gente que não quer nem falar. Vai, não é maldição não, é Bíblia. Fala: antes do céu abrir, tem pedrada. Fala para ele: aguenta firme. Oh, Jesus Cristo, eu tô crendo. Eu tô crendo. Alguém está crendo comigo aí? Olha, pastor, eu estou passando por um tempo de pedrada absurda. Aguenta firme. O próximo estágio é céu aberto. Oh, glória. A próxima estação, céus abertos. Só que tem um detalhe, escuta aqui, para a gente poder chegar no 12. Eu estou no 6 ainda. Escuta aqui. Só para você ter uma ideia, que quando o céu se abre, só Estevão vê. Existem milagres que são públicos, mas existem milagres que são particulares. Quem está olhando de fora está dizendo: Deus abandonou. Quem está olhando de fora está dizendo: não valeu a pena servir a Deus. Quem está olhando de fora está dizendo: tanta fidelidade para quê? Para Deus abandonar e morrer apedrejado? Porque só Estevão consegue ver o céu aberto. Oh, aleluia. E o filho do homem à destra do pai de pé para receber um diácono. Meu Deus do céu. Não tinha honra na terra, mas tinha honra no céu. Tem gente que tem honra na terra, mas não fala nada no céu. Enquanto tem gente que na terra é um diácono, é um membro, é uma ovelha, mas o céu inteiro se levanta como forma de honra, dizendo: vem para cá, porque a tua recompensa não está na terra, está no céu. Existem milagres particulares que serão revelados sobre a tua vida. Meu Deus, recebe. Ninguém vai ver, você vai ver. Eu profetizo um tempo de experiências particulares. Eu profetizo um tempo de experiências no íntimo, experiências no secreto, experiências você e Deus. Ninguém mais vai ver, mas você vai ver. E você vai saber: Deus é comigo, Deus está do meu lado. Oh, meu Deus, viva esse tempo de experiência. Viva esse tempo sobrenatural com Deus. Aí você fala: pastor, mas a história é triste, Estevão morreu. Para a gente avançar. História triste é porque a gente entende a história olhando apenas por personagens. A gente só olha por parte. Eu não sei se tem alguém aqui que... Cadê a rapaziada que já jogou videogame aí? Vai. Aqui ninguém joga videogame, Maico? É doutrina. Ninguém... Olha aqui. Meu filho de vez em quando está lá jogando, ele criou um modo. Escuta isso aqui.
Ele criou um modo lá, que tem lá no joguinho dele, que ao invés de ele jogar com o time inteiro, ele joga com um único jogador no time. E aí ele não tem a percepção geral, ele tem a percepção de um único jogador. Ele cria um jogador e ele é o centroavante do time. E o time inteiro joga, só que ele só tem a percepção de um jogador. A gente, quando lê a Bíblia, tem uma percepção individual. Porque a gente não olha o todo, a gente olha o Estevão. E a gente diz, o Estevão morreu. Porque a nossa percepção é individual. Só que Deus não olha o jogador individual. Deus não olha o Estevão individual. Deus olha todo o time. Está entendendo isso aqui? Porque no final do capítulo 7, Estevão morre. Mas no início do capítulo 8, começa falando sobre Saulo, que se chamaria Paulo. Olha como é que a mensagem está ligada com a do irmão aqui da semente. Foi de Deus, vaso. Olha aqui. Para que a igreja continuasse e avançasse. Escuta, pega essa aqui para tu repetir nos cultos aqui, ó. Para que a igreja avançasse, um diácono precisaria ser semeado. No 7. Para que no 8 um apóstolo nascesse. É o diabo dizendo, acabei com Estevão, acabei com a obra, parei o crescimento. E Deus está dizendo, sabe de nada, inocente. Aqui morre um diácono, ali eu levanto um apóstolo. Aqui você tira um diácono, ali eu levanto alguém que será responsável por toda a doutrina. No Novo Testamento vem um tempo de coisas maiores para a tua vida. As perdas do presente não se comparam com aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Vem um tempo de coisas maiores. Alguém acredita no que eu estou pregando? Reage a essa palavra, levanta a tua mão, adora o nome do Senhor, glorifica. Escuta isso. A igreja não para. E aí eu vou dar um pulo, que senão a gente fica aqui e não chega no 12. Quando a gente chega no capítulo 12, Satanás percebe que atacar de um em um não vai funcionar. Atacar diácono a diácono, membro a membro, não vai funcionar. Então para onde ele vai? Ele vai para a liderança. É ou não é? E levanta um demônio chamado Herodes para perseguir a liderança agora. Ele percebe, não, membro e membro não parou. Eu achei que travei o diácono, o apóstolo nasceu, ferrou. Então eu vou pegar os de cima. Eu vou pegar Tiago e João aqui. Aí ele prende. E prende os dois. Só que o texto já começa dizendo que eles estavam presos e Tiago foi morto a fio da espada. Escuta isso. Quando você vai dar uma olhada na história, ele foi decapitado. Eu fico pensando, por que Deus deixou Tiago morrer assim? Quem já pensou nisso aqui? Como entender o caminho de Deus? Por que Deus permitiu isso? E quem está olhando e vendo, dizendo, ó, Tiago morreu. Ih, Pedro vai pelo mesmo caminho. É ou não é? Porque a gente analisa baseado nos fatos atuais. Tiago, que tinha intimidade com Deus, que era apóstolo, que era assim com Jesus, morreu, o Pedrão vai ser o próximo. O Tiago, que nem negou, morreu, e esse aí que negou 3 vezes, vai dar ruim para ele. É ou não é? Se for pela lógica, o Pedrão estava mais enrolado do que o Tiago. Sim ou não? Só que eu fico pensando nisso. Como é que Deus permite que Tiago morra, mas salva Pedro? Por quê? Por quê? Como entender os caminhos de Deus? Eu lembro que uma vez eu estava dando a volta lá, eu estou 1 hora e pouquinho de Búzios, lá em Macaé. Aí eu tenho um amigo lá em Búzios que ele tem uns barcos lá, enfim, escunas que chamam. E de vez em quando eu vou lá e dou uma volta e tal, ele deixa eu passear lá, enfim. Aí eu estava lá dando a volta com ele. Um dia eu estou percebendo ele meio triste, ele é belga, Claude. E ele está meio triste e tal, ele estava a Dani junto comigo, estava um casal de amigos. E aí eu falei, cara, o que está vendo? Por que você está assim? Ele falou assim, pastor, com aquele sotaque francês dele, pastor, eu fiz um exame. Eu falei, e aí, cara? Aí ele falou, só que nesse exame deu uma alteração. Eu falei, seja claro. Aí ele falou, eu estou com câncer. Aquilo acabou com o meu passeio. O cara é meu amigo. Eu fiquei triste. Eu fiquei chateado. E quando eu estou descendo do barquinho dele, da escuna dele, o Espírito Santo fala comigo, tu acha que eu te trouxe aqui só para passear? Aquele dia eu entendi que toda saída de casa de um crente é uma viagem missionária. Você vai pegar o ônibus e Deus vai te usar dentro do ônibus. Você vai pegar o Uber, Deus vai te usar dentro do... Oh, meu Deus do céu, preciso que alguém entenda isso aqui. Eu entrei dentro de uma loja hoje, o cara começou a desabafar para mim, abrir a vida inteira e dizer, eu tô preso no cigarro, eu tô preso nisso, eu tô preso na ansiedade. Por quê? Porque por onde você passar, Deus vai te dar uma missão. Por onde você passar, Deus vai dizer, tem um propósito, tem um propósito. Tá entendendo isso aqui?
Quando eu desci, eu falei assim, tá bom, Senhor, mas o que eu faço? O Espírito Santo falou, ora por ele. Eu não sei se alguém já foi em Búzios, a Rua das Pedras é movimentadíssima. Eu com roupa de banho, ele é um grandão, brancão, careca, todo tatuado. Nós dois de roupa de banho, eu abracei ele no meio da rua, que nem sabia. Quem passou não entendeu nada. Duas marmanjas enormes no meio da rua. E eu comecei, Senhor, eu sei que Tu é o mesmo Deus de ontem, hoje e eterna. Meu Deus, no meio da rua. Eu falei, eu sei que Tu tem poder para curar. Assim mesmo, irmão. E eu não queria nem saber, eu tô orando e um monte de gente ao redor. E o rapaz que estava comigo com a esposa, estendendo a mão. E eu orando. Quando eu acabei de orar, um monte de gente assustada olhando. Devia estar pensando, fanático, né? Doido, enfim. Não quero nem saber. Orei. Quando eu saí, fui embora e tal. E triste com aquilo. Semanas se passam. Ele me liga. Pelo aquele FaceTime. Fala, pastor e tal. Eu falei, e aí? Fiz um novo exame. O coração bateu mais forte. Falei, e aí? Contradisse totalmente o primeiro. Eu sirvo um Deus que ainda faz milagre. Tem alguém aqui que acredita nesse Deus junto comigo? Celebra esse Deus que ainda cura. Celebra esse Deus que ainda dá vida. Celebra esse Deus que ainda faz. O tempo passou. Meu pai ficou enfermo. 55 anos de idade, recém-aposentado. Uma das vezes que eu vim aqui, meu pai veio comigo. Eu parecia mais irmão dele do que filho dele. Novão. Meu pai ficou enfermo, pegou uma doença degenerativa. E eu falei assim, eu já vi Jesus curar. Eu já orei por muita gente e foi curar. Eu creio que Deus vai fazer na vida do meu pai também. Igual, irmão. Alguém aqui já orou com força? Quem já orou com força? Sabe o que é orar com força? É você perder o fôlego e cair. De tanta força que você botou na oração. Eu fiz isso várias vezes. Botava a mão na cabeça. Senhor, cura, Pai. Olha ungido. Tudo que você imaginar. Tudo. O negócio só foi avançando, até um dia que meu pai chegou para mim. Eu nunca conheci uma pessoa mais crente que meu pai. Um diácono. Mas o exemplo de homem de Deus é meu pai, não é nenhum outro pastor. Porque ver alguém em cima do púlpito e achar legal é muito fácil. Quero ver em casa. Eu vi meu pai sendo homem de Deus em casa. Ele me ensinou a ser homem de Deus em casa. Como tratava minha mãe, como me tratava, como nunca deixou faltar nada na mesa. Eu vi ele sendo homem em casa. Porque para ser homem de Deus, primeiro precisa ser homem. Ok? Primeiro tem que ser homem para depois ser homem de Deus. Ok. Meu pai olhou para mim, ele ainda falava. E ele olhou para mim e falou assim, filho, se você perceber que Jesus não vai me curar, eu quero fazer uma oração de passagem junto contigo. Uma oração de entrega junto contigo. Eu falei, como assim, pai? Ele falou, porque a enfermidade é dessa terra. No céu eu sou curado. Eu tinha tanta fé que Deus ia curar meu pai, que eu falei assim, tá bom, pai, tá bom. Mas na minha cabeça, eu vou dizer tá bom para ele parar de falar, porque eu sei que Deus vai curar. O tempo passou. Ele foi piorando. Até um dia que passou mal e foi para o hospital. Ficou internado. Um dia eu fui visitar ele. Era só mais um dia. E eu estou lá visitando ele, o Espírito Santo me lembra. Eu nem lembrava disso. O Espírito Santo me lembra e fala assim, lembra da oração de entrega? Eu tremi todo, eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Quando eu percebi, eu já estava pegando na mão do meu pai, dizendo, pai, lembra daquela oração de entrega? Ele sorriu para mim, ele não conseguia falar mais. Ele sorriu para mim com muita dificuldade e balançou a cabeça. Um sorriso que eu não via há muito tempo. Quando eu me percebi, eu peguei na mão dele e falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas nós nesse momento nos submetemos ao teu querer. Nós nesse momento nos submetemos à tua vontade. Acabei de orar, falei pro meu pai, pai, amanhã a gente se vê, tá? Amanhã eu venho aqui dizer que teu Botafogo ainda tá pior ainda, tá bom? Ele olhou para mim. Tá melhorando. Ele olhou para mim e balançou a cabeça assim, ó. Eu falei, para de bobeira. Eu brincava muito com ele. Para de bobeira, ele balançou a cabeça. Foi a última vez que eu vi meu pai. Como entender Deus? Como entender um Deus que eu oro por um estranho e ele é curado? Eu oro pelo meu pai e ele não é curado. Um Deus que libera Pedro, mas deixa Tiago morrer. Como entender? Se eu pudesse escolher, eu escolher pelo meu pai. Naquele dia Deus me deu essa mensagem. Porque Deus falou comigo, filho, continue pregando para o povo que Tiago se foi, mas Pedro ainda está vivo.
O que significa isso? Eu perdi meu pai, mas ainda tem minha mãe, ainda tem minha esposa, ainda tem meus filhos. E ainda tem muita gente que vai ouvir falar de Jesus através da minha vida. É Deus dizendo para alguém, você tem motivo para chorar, mas você também tem motivo para continuar. Você tem, oh meu Deus do céu, Tiago é teu motivo para chorar, para viver o luto, mas Pedro é teu motivo para continuar. É Deus dizendo, ainda tem muito milagre que vai acontecer. Não deixa o luto te parar, não deixa a dor te parar, não deixa a decepção te parar, porque Pedro está vivo, e Pedro estando vivo é Deus dizendo, eu ainda vou fazer, eu ainda vou realizar, eu ainda vou cumprir. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Diga para os 5 aí, fala, Pedro está vivo, irmão. Escuta isso, escuta isso. Se você der uma olhada para esse texto, você vai perceber, sabe o quê? Que do verso 1 até o verso 7, do verso 1 até o verso 6, só fala dos planos de Herodes. Ok? Herodes pretendia, Herodes prendeu, Herodes fez, Herodes aconteceu. O texto começa falando só de Herodes. Eu fico impressionado, pastor Michael, com o Deus que tem o controle de tudo, mas de vez em quando permite Herodes achar que está no controle. O Deus que domina tudo, mas às vezes deixa Herodes achar que está guiando. Herodes é o poder da terra. Herodes é aquele poderosão que diz assim, eu faço e aconteça. E Deus do céu está dizendo, até chegar o verso 7. Deus está do céu dizendo, até chegar o meu limite, até chegar o meu tempo. Sabe por quê? Porque eu creio que para alguns aqui o verso 7 chega agora, chega hoje. Não é, eu sei que não é para todo mundo, mas é para alguns. O que o verso 7 diz? De repente, oh glória a Deus, o anjo do Senhor apareceu na cela. Tem alguém ouvindo essa mensagem aqui hoje? De repente alguma coisa vai acontecer. De repente Deus manda um mensageiro. De repente a resposta chega. De repente o milagre chega. E o poder de Herodes fica para trás. E Deus toma o controle e diz, agora é comigo, agora eu controlo, agora eu guio, agora eu libero o milagre. Escuta aqui. De repente o anjo do Senhor aparece na cela. Gente, o texto diz que Pedro está dormindo. O anjo aparece, a minha versão diz que a luz resplandeceu na cela. Sabe o que eu acho que é? Não é uma luz que acendeu. Quem aqui tem sono leve? Que acendeu a luz e se acorda? Levanta a mão aí quem tem sono leve. Imagina, se Pedro tivesse sono leve, só de acender uma luz ele acordaria. No texto não está dizendo que acendeu uma luz, está dizendo que resplandeceu dentro da prisão. Na minha impressão é uma queima de fogo sem barulho. Ok? Não tem barulho, mas tem tudo aquilo luminoso. Escuta. Sabe por que o anjo vai na prisão e dá esse sinal para Pedro? Porque tem uma igreja orando. Então a igreja está orando e Deus vai dar sinais visíveis. Estenda a tua mão. Por esses dias Deus vai te dar sinais visíveis. Alguém vai dizer, pastor, para mim basta uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para quem tem fé basta. Mas tem gente que vai precisar que a luz resplandeça. E Deus sabe o teu nível de fé. Para alguns vai ser uma nuvem do tamanho da mão de um homem e você vai crer. Para outros vai ser a luz resplandecendo. E você vai pegar e vai dizer, Deus deu sinal, eu creio e vou viver a promessa. Você crê nisso? Só que tem um detalhe. O que é Deus dar sinal para alguém que está dormindo? O que adianta sinal visível para quem está dormindo? Está entendendo isso aqui? O texto diz que Pedro está dormindo. Fala para alguém, fala, acorda aí, irmão, fala. Fala, Deus quer falar contigo, fala. Acorda. A luz resplandece. Só que tendo sinal visível, ainda assim Pedro não acorda. Só que eu amo o Deus da segunda chance. Alguém ama o Deus da segunda chance aqui? Porque se Pedro não percebe o sinal visível, o texto diz que agora ele toca do lado. É Deus dizendo, mesmo dormindo tu vai receber. Oh meu Deus do céu. Mesmo dormindo chegou a tua hora. Porque não é por causa do teu merecimento. É por causa da oração de alguém que está de joelho. Meu Deus do céu. É por causa de uma igreja que está de joelho. Tem filho aqui que vai receber por causa da oração de uma mãe. Tem gente aqui que está vivo por causa da oração do teu pastor, do teu líder, de um parente teu. Entenda isso aqui, o poder da intercessão. Tocou do lado. E quando toca do lado, Pedro acorda. E o anjo diz para ele, levanta depressa. Olha isso. Nesse texto, a gente finaliza aqui, tem duas coisas. Uma, que Deus tem pressa, e outra, que Deus vai fazer com bastante calma.
A primeira, que ele tem pressa. Ele diz, levanta depressa. Sabe para quê? O texto diz, quando Pedro levanta, lê com calma depois em casa. Quando Pedro levanta, as algemas caem na hora. Para a libertação, Jesus tem pressa. Por quê? Porque ele chegou ali, deu uma ordem, levanta depressa. Só levantar, a algema caiu. Só que tem um detalhe. A algema caiu, mas a porta ainda não abriu. Dá para sair de lá de dentro da prisão? O que adianta a algema cair e a porta não abrir? Jesus está ensinando algo aqui. Jesus está dizendo, antes de eu abrir a porta, primeiro eu quebro a algema. A gente quer que a porta abra, mas Jesus está dizendo, primeiro eu tenho que fazer em você, para depois fazer através de você. Está entendendo isso aqui? Primeiro eu mudo o teu interior, primeiro eu mudo o teu caráter, primeiro eu te transformo numa nova criatura, primeiro eu mudo a tua forma de agir, a tua forma de falar, oh glória, para depois eu entregar algo na tua mão. Entende isso aqui? A porta não abriu porque Deus está trabalhando em você primeiro. Aí tem alguém de fora dizendo assim, tá indo lá no culto toda quinta-feira e não acontece nada, é porque ele não consegue ver dentro. É porque ele só vive de obras que são feitas fora. Ele só observa as portas que abrem. Mas Jesus está dizendo, antes da porta abrir, a algema cai. Em nome de Jesus, eu vim aqui declarar que tem algemas caindo lá no teu lar. Tem mulheres de Deus aqui que buscam por maridos. Tem, oh meu Deus do céu, tem homens de Deus aqui que buscam pela família. E Deus está dizendo, a algema que prendia no vício, a algema que prendia no pecado, a algema que prendia no desânimo, cai por terra agora, em nome de Jesus. Levanta depressa, diz o Senhor. Escuta, a algema cai, só que a porta não abriu. Agora o que ele faz com bastante calma, as 4 coisas que eu te falei no início. Já sem algema, o anjo olha para ele e fala assim, olha, cinge-te. Escuta isso. Coloca o cinto. Aí o texto diz que ele, bota o cinto. Cinto na Bíblia, dentre outras coisas, está falando de autoridade. É Deus dizendo, eu vou abrir a porta, mas antes de abrir a porta, você tem que receber autoridade. Entende isso aqui? Antes de eu fazer um milagre do lado de fora, primeiro eu te revisto de autoridade. Irmão, entende isso aqui? O texto diz que os fariseus olhavam para Jesus e diziam assim, esse mestre ensina, mas ensina diferente. Porque ele ensina como que tendo autoridade. Sabe o que é autoridade? Dentre outras coisas, é fazer aquilo que parece comum de forma diferente. Eu profetizo sobre a tua vida que o teu patrão vai olhar para você no teu emprego e vai dizer, tem algo diferente em você. As pessoas na rua vão olhar para você e vão dizer, tem algo diferente em você. Você vai pregar, você vai cantar e alguém vai dizer, ele prega diferente, ele canta diferente. É a autoridade de Deus sobre a tua vida, é a presença de Deus sobre a tua vida. Receba a autoridade de Deus. Quem recebe dá um glória a Deus aí. Segunda coisa, calça as sandálias. Olha isso aqui. Agora, ele vai colocar a sandália, porque descalço só anda quem é prisioneiro, quem é escravo. Você lembra de Lucas 15? Quando o filho pródigo volta para casa, o pai fala, bota um anel no dedo, bota uma roupa nova e dá uma sandália para ele. Por quê? É escravo, está perdido, não tem sandália. Agora, quem é filho tem sandália. Irmão, pensa comigo, para que Pedro ia precisar de sandália se ele estava preso? Mas Deus já estava dando a sandália a ele porque já era garantido que a porta ia abrir. Deus não trabalha no nosso tempo, Deus já trabalha lá no futuro. Às vezes você está recebendo coisas e você está dizendo assim, para que isso se a porta ainda não abriu? Aí Deus está dizendo, porque primeiro eu dou a sandália para depois abrir a porta. Oh, glória. Existem coisas que para o momento não fazem sentido, mas para Deus já faz, porque Ele não está preso ao nosso presente, entende? Outra coisa que representa a sandália, mobilidade. Jesus Cristo. Fala comigo, autoridade, mobilidade. O cinge-te é autoridade, a sandália é mobilidade. Eu profetizo sobre a tua vida que coisas que estavam paradas vão andar. Coisas que não... Oh meu Deus do céu. Estava parado lá a causa na justiça, vai andar. O ministério está parado, vai andar. Ah pastor, não sei mais disso não, vou abandonar. Vai não. Deus está dizendo, vai haver mobilidade, vai andar. Vai andar. Quem crê que vai andar, adora ao Senhor aí. Só que tem um detalhe para a gente finalizar. Eu perguntei para Deus, Senhor, da onde veio o cinto e da onde veio a sandália? Eles estavam numa prisão, eles não estavam no Barra Shopping. Da onde veio a sandália?
No tamanho do pé exato do Pedro. Da onde veio o cinto? E o Espírito Santo falou comigo: filho, quando a igreja ora, quando eu mando resposta, eu não só venho responder, como também trago tudo aquilo que for necessário. Eu vim declarar aqui para alguém que Deus vai trazer o que for necessário. Deus vai tirar o que for necessário e vai trazer o que for. Recebe, vai, recebe. Você precisa receber isso aqui. Deus vai tirar alguns excessos que te fazem mal e Deus vai trazer o que é necessário. Deus me autoriza a te dizer: eu estou trazendo para a sua vida o que é necessário. Alguém acredita nisso aqui nessa noite? Você não precisa se preocupar em como vai ser, porque Deus vai trazer o que for necessário. Diga comigo: cinge-te, calça as sandálias. Terceiro e penúltimo para a gente orar: põe a capa. Olha isso. Tá quase arrumadinho, não tá, o Pedro? Para quem era um prisioneiro, agora já tem uma capa, tem um cinto e tem uma sandalinha. Quando fala de capa, eu lembro de Elias e Eliseu. Perto de Elias ser levado, ele diz assim: ó, estou prestes a ser levado, me pede o que quiseres. Aí Eliseu fala assim: ó, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ó, é ousado ou não é, o irmão? Aí ele fala assim: Elias, dura coisa tu pediste, porém, se quando eu subir, se tu me vires, acontecerá. Se não me ver, não vai acontecer. Esse é o acordo. Escuta isso. O texto diz que quando eles atravessam o Jordão, uma carruagem de fogo passa para separar os dois e um redemoinho vem e leva Elias. Quando o redemoinho está levando Elias, o texto diz que Eliseu começa a olhar para cima e começa a chorar e dizer: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu gosto da NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Que Eliseu olha para cima e chora dizendo: o Senhor sozinho era um exército inteiro. Que isso, irmão? Oh, meu Deus do céu, dá uma olhada lá depois. O Senhor sozinho era um exército inteiro. Sabe o que está acontecendo? Quando ele vê o redemoinho, ao invés de se alegrar por aquilo que ele tinha pedido estar acontecendo, ele está chorando a perda. E existem pessoas assim, que no tempo em que está prestes a se cumprir a promessa, ao invés dele celebrar o que está acontecendo, ele está olhando para o outro lado da vida, que é a perda. Porque enquanto ele olha para um lado, que Elias está subindo no redemoinho, se ele olhasse bem para o outro lado, tinha uma capa caindo. Oh, Jesus Cristo. Deus me trouxe aqui nessa noite para encorajar alguém a olhar o outro lado da vida. Deus me trouxe aqui para encorajar alguém a olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Deus me trouxe aqui para encorajar alguém a ser de fé e dizer: olha, o meu pai está indo, Elias está indo, mas tem uma capa caindo. Oh, meu Deus do céu, o que é essa capa? É Deus dizendo: não é o fim, é só o começo. Você está chorando o fim enquanto eu estou derramando a capa, e a capa é um convite de Deus dizendo: vamos viver uma nova história, vamos viver uma nova vida, vamos começar algo novo. Tem uma capa de Deus sendo derramada sobre a vida de alguém aqui nesse lugar. Quem é esse alguém? É Deus dizendo: eu estou te dando uma chance de recomeçar, eu estou te dando uma chance. Aonde você achou que era o fim, será um novo começo de Deus para a tua vida. Você crê nisso aí? Receba a capa de Deus para começar de novo. Receba a presença de Deus para começar de novo, irmão. Cinge-te, calça as sandálias, põe a capa. E por último, pastor, para a gente ir embora, siga-me. Fala bem forte esse último, fala: siga-me. Agora que Simão está arrumadinho, tem a capa, tem o cinto, tem a sandalinha. Eu imagino o anjo olhando para ele dizendo: tá bonito, essa é a imaginação minha. Agora é só me seguir. E o anjo faz, sabe o quê? Dá as costas para ele e vai andando na frente. Sabe qual é a função de Pedro? Só seguir. É Deus dizendo para alguém: você não vai ter que inventar nada, é só seguir a direção. Ô Jesus, me ajuda aí, vai. Perturba alguém que está perto aí e fala assim: não vai ter que inventar nada, irmão. Fala, vai. Irmão, em nome de Jesus, fala aí, vai. Fala, não vai ter que inventar não, fala. É só seguir a direção. É só seguir a direção. Tem alguém entendendo isso aqui? Não tem que inventar não. Não tem que trazer coisa que Joséfo nunca falou. Não. É só seguir a direção. Não tem que ficar no hebraico, no aramaico. Não. É só seguir a direção que dá certo. Oh, meu Deus do céu. Só seguir. O anjo vai, Pedro vai atrás. E sabe o que acontece? Todas as vezes que eu sigo a direção, a porta abre automaticamente.
Oh, Jesus Cristo, ele vai seguindo e a porta vai abrindo, ele vai seguindo e a porta vai abrindo. Sabe o que acontece, gente? Você fala assim, isso é maravilhoso. É maravilhoso até a primeira esquina. Porque na primeira esquina o anjo some. Seguir enquanto vê é mole, quero ver continuar quando não vê mais. É ou não é? Agora o anjo sumiu. E aí eu quero terminar fazendo essa reflexão contigo. Para onde Pedro vai depois que o anjo some? É só ler no texto. Para a casa de Maria, não mãe de Jesus. Maria, mãe de João Marcos, que é onde o povo se reunia para orar. Pergunta! Quando que o anjo disse para ele? Quando abrir a porta, corra para a casa de Maria. Nenhum momento. Aí você fala, pastor, ele foi para a casa de Maria porque foi a primeira porta que ele viu. Nada disso. Eu tive o privilégio de ir a Israel. E ao redor da prisão Antônia tem o templo e as casas de Romanos, telhadinho vermelho. Lá você vai ver a maquete, como é que é. Depois da casa dos romanos, aí sim tem a casa dos hebreus, do outro lado de Jerusalém. Sabe o que significa isso? Quando a porta abriu da prisão, ele teve que atravessar Jerusalém inteiro até chegar na casa de Maria. Quem guiou Pedro até lá? O Deus que dá a direção não te abandona. Ele vai contigo no caminho. Oh, meu Deus do céu. Alguém já usou o Waze? Já usou o Waze e fala, vira à direita. Em 200 metros, vira à esquerda. Eu acredito que Jesus, para alguns aqui, vai falar, filho, vai direto. Filho, vira à direita. Filho, vira à esquerda. Oh, meu Deus do céu. Deus vai guiar o teu caminho. Oh, você não vai ficar perdido. Você não vai ficar abandonado. Porque o Deus que dá a direção também é o Deus que vai junto. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é contigo. Agora, ele vai para a casa de Maria. Aí eu pergunto, por que a casa de Maria? Porque casa que tem oração atrai milagre. Tem oração na tua casa? Pastor, ninguém mais lá é crente, você é. Tem um quarto? Entra. Porque Deus está lá te esperando. Tem um banheiro? Entra. Porque Deus está lá te esperando. É Deus dizendo, filho, começa a levantar um altar no teu lar. Porque casa que tem oração atrai milagre. Oh, meu Deus do céu. Eu vim aqui declarar para alguém que o teu milagre vai bater na tua porta. Oh, escuta isso aqui. O povo está na casa de Maria orando, dizendo, Senhor, Tiago morreu, mas libera Pedro, liberta Pedro. Eles nem sabem, pastor Mário. Eles estão orando e Pedro já foi liberto. Eles estão orando e Pedro já estava virando a esquina. Está entendendo isso aqui? Eles estavam dizendo, Senhor, liberta Pedro. E eu imagino Deus do céu olhando e dizendo, eles nem sabem que o que eles estão me pedindo já está a caminho. Ah, meu Deus, recebe aí, vai. Oh, meu Deus do céu. Eu imagino Deus do céu olhando para esse endereço nessa hora e dizendo, tem alguém pedindo lá embaixo, mas ele nem sabe que já está a caminho, já foi liberado. Teu milagre já está a caminho, a resposta já está a caminho, a bênção vai bater no teu endereço. Você entende isso? Se coloque de pé que eu quero orar por você. Escute. O texto diz que Pedro chega na porta de Maria. Levante porque eu quero orar por você, mas não vai embora não. Escuta aqui. Ele chega na porta. E agora... Quem está me ouvindo, diga eu. Agora, quando ele chega na porta, acontece algo diferente. Por quê, pastor? Na porta da prisão, abriu sozinha. Na porta da casa de Maria tem que bater. Porque existem coisas que você não pode fazer e Deus faz por você. Abrir porta de prisão, Pedro não conseguia. Mas bater na porta de Maria, ele consegue. E Deus está dizendo para alguém aqui, filho, eu não vou fazer aquilo que você pode fazer. Eu não posso tomar a decisão por você, porque a decisão é tua. A decisão cabe a você, eu não posso te obrigar, porque quem arromba a porta é ladrão. Jesus não. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Feche teus olhos aí nesse momento. Feche teus olhos. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite. Você ouviu essa palavra. Você está dizendo, eu quero ter Jesus na minha vida. Eu quero receber esse milagre que o pastor pregou aí. Eu quero viver essa nova história. Você quer? Você precisa de uma decisão.
Porque o texto diz que ele bate na porta, uma menina Rode ouve, mas ao invés de abrir a porta, ela não abre, ela corre lá para dentro para falar. Só que o texto vai dizer algo sensacional: e Pedro perseverava em bater. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que precisa retornar à casa do Pai. Quando você precisava perseverar, você desistiu. Mas nessa noite Deus está te dando uma chance de recomeçar. O Deus da segunda chance está aqui nesse lugar. O Deus da segunda oportunidade está aqui. Ele não veio te acusar, Ele veio te abraçar. E Ele está te dando a chance de abrir a porta para Ele entrar e fazer morada no teu coração. Você está aqui, não importa o que você fez, importa o que Ele vai fazer na tua vida. A decisão está na tua mão. Deus está dando uma caneta na tua mão e um papel em branco dizendo: escreva uma nova história. Mas você precisa tomar uma atitude. Se você está aqui hoje, ouviu essa palavra, e você quer fazer uma aliança com Deus e dizer: Senhor, eu tenho falhas, defeitos, mas eu quero entregar o controle nas tuas mãos. Sai do teu lugar correndo agora e vem ao altar que eu quero orar por você. Jesus te chama. Essa é a tua noite. Você está no lugar certo. Você precisa da atitude certa. Você está aqui? Sai do teu lugar agora. Jesus está batendo na tua porta. Jesus te chama. É a tua noite, é a tua oportunidade. Não perca essa oportunidade, não perca essa chance. Ouça as batidas na porta. É Jesus dizendo: eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho algo a realizar, eu tenho promessas a cumprir. Jesus te chama. É a tua noite. Feche teus olhos, interceda aí, vai, crente. Você que já tomou essa decisão por Cristo. Existem pessoas aqui vivendo uma guerra. Escuta aqui uma coisa. Antes de fazer do lado de fora, primeiro Ele quer fazer do lado de dentro. A obra de Deus é de dentro para fora. Primeiro você toma uma decisão por Cristo, para depois Ele entregar todas as outras coisas do lado de fora. Eu pergunto pela última vez, porque a mensagem foi entregue. Você está aqui, você está vivendo uma guerra, e você precisa abrir o seu coração para Jesus entrar. Você sabe que é você. Você não é mais criança. Você, pastor, mas eu não vou decidir hoje, eu vou decidir amanhã. Pastor, eu não vou decidir. Não decidir também é uma escolha. E Jesus está te dando a oportunidade de decidir hoje. Já te disse, nada que você tenha feito é maior do que o sangue da cruz. Nada do que você tenha feito é maior do que o preço que foi pago na cruz do Calvário. Você está aqui nessa noite? Sai do teu lugar, Jesus te chama. Ele quer te perdoar. Ele está de braços abertos para você. Feche teus olhos aí, vai. Jesus, aqui estão os teus filhos. A tua mensagem foi ministrada. Eu creio que assim como Pedro perseverava em bater na porta, o teu Santo Espírito está incomodando pessoas aqui nesse lugar e dizendo: ainda tem jeito para você. Eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo tempo. Não é vergonha decidir por Jesus. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Eu vou deixar o pastor Maicon cantando. E se você quiser, enquanto ele canta, vir ao altar, você está livre para isso. A porta da salvação está aberta. Entra por ela. Porque Jesus te chama. Essa é a tua noite. Deus te abençoe.